só para relembrar, né, coloquei uma partezinha aqui só para dar uma relembrada. Então, até agora, nós já falamos do filo chamado de filo nematoda, né, que é aquele filo que tem vermes cilíndricos, certo? Falamos da classe Cestoda, que é pertencente ao filo Plateumintes, né? Nessa classe nós temos parasitos achatados em forma de fita, né? E vamos falar hoje sobre a classe Trematoda. No filo Nematoda, então, nós vimos características importantes, né? Alguns deles estão listados aqui, dos que a gente viu. Então, existem esses parasitos presentes normalmente no trato gastrointestinal. Alguns deles migram pelo trato respiratório, que é chamado de ciclo de Loss, né? Como é o caso de Ascaris, como é o caso de Ancilóstoma, né? E uma coisa importante nos nematóides é que eles apresentam diferença de dimorfismo sexual entre machos e fêmeas, a gente consegue identificar bem eles, né? Tem trato digestivo completo, com a cavidade oral, esôfago, intestino e ânus, né? O que difere um pouco daqueles plateumintos que nós falamos na aula passada. Então, como a gente comentou lá atrás, né, os plateumintos eles são divididos em duas classes, a classe Cestoda, que nós falamos na aula passada, né, de Taenia equinococcus, que são parasitos que medem desde milímetros até vários metros, né? E uma coisa importante nesses parasitos é que eles são hermafroditas e tem o corpo segmentado, né, não fazendo oviposição e liberando, né, pedacinhos do parasito que estão recheados de ovos que vão ser eliminados pelo ambiente, né? Lembrando que os plateumintos, né, a classe Cestoda e a classe Trematoda que nós vamos falar hoje, são obrigatoriamente heteroxenos, tá? Então são parasitos que precisam obrigatoriamente de mais de um hospedeiro para desenvolver todo o seu ciclo. Ou seja, se eu tiro lá, por exemplo, o bovino no ciclo de Taenia saginata, eu vou ter esse ciclo desenvolvendo? Não, então eu não tenho a doença, tá? E de novo eu reforço o porquê da gente estudar esses ciclos, né, e conhecer a morfologia dos parasitos. Porque isso no curso de farmácia, vocês são profissionais da área da saúde, né? E, eventualmente, alguns de vocês vão parar num local para diagnóstico, né? Ou vão ser convocados, por exemplo, num caso de surto, se Deus quiser, ninguém vai passar por isso, né? Mas no caso de um surto de uma infecção parasitária, a gente precisa saber onde agir, né? Então, por isso é muito importante conhecer como a doença se comporta e qual é o ciclo biológico dela. Porque, por exemplo, o Covid-19 está nessa, apesar de ser um organismo muito diferente, né, dos parasitos que a gente está vendo, por que a gente não consegue sair de casa ainda? Porque ninguém conhece direito o vírus, ninguém sabe como ele se comporta, né? Eu não sabia até então, e a gente não tem condições de controlar isso, né? Então, a partir do momento que a gente conhece esses parasitos, né, conhece como eles vivem, do que eles precisam, aí a gente consegue interferir de alguma forma nesse ciclo biológico, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a classe Trematoda, que também é pertencente ao filo Plateumintes, falando especialmente desses dois gêneros, Fasciola e Schistossoma, que a primeira causa uma doença conhecida como fasciolose e a segunda causa uma enfermidade conhecida como esquistossomose. A primeira dificilmente profissionais da saúde conhecem, porque é uma doença muito negligenciada, né, por ser predominantemente de bovinos e ovinos, acaba que muitos profissionais de saúde, né, e muitas pessoas não dão importância nenhuma para essa enfermidade, apesar de ser bem prevalente em seres humanos, né? E o xistossoma, que é causador da esquistossomose, provavelmente todo mundo já ouviu falar dele uma vez na vida, né? Então, aqui para a fasciola e para a xistossoma, né, nós temos indivíduos que são muito diferentes, tá? Os trematóides, na maior parte das vezes, eles são achatados, eles têm, muitos deles, forma de folha, tá? No caso de fasciolose, de fasciola, né, ela é um trematóide bem clássico mesmo. Tem um formato de folha bem grandão, tá? E entre todos os trematóides, Schistossoma mansoni é o mais diferente deles, porque é o único dos trematóides, né, que a gente tem, que Schistossoma de maneira geral, que tem dimorfismo sexual, ou seja, tem machos e fêmeas, né? Apesar da fêmea parecer um nematóide, ambos são, essa espécie é classificada ainda dentro dessa classe Trematoda.
tá? Então, eles têm essa característica, ó, esse negocinho mais fininho aqui é a fêmea, e esse negocinho maior são os machos, tá? Uma característica que é presente em todos os trematóides é que eles apresentam ventosas localizados na região anterior, que ajuda eles a se fixarem no seu local de parasitismo, tá? Então, nós vamos falar a partir de agora desses dois parasitos, né, que é o objeto de estudo da nossa aula. Tem lá no capítulo de livro do Neves, que eu disponibilizei para vocês, todas as características desses dois parasitos, tá? Então, para começar, qualquer coisa, pessoal, vocês podem me parar, tá? Se eu estiver falando muito rápido, se eu pular alguma coisa que às vezes vocês não entenderam, me grita aí que eu volto, tá? Então, para começar, a gente fala sobre fascíola hepática, tá? Que é um parasito classificado dentro da família que é chamada de Fasciolidae. Qual é a característica principal desse parasito? É um parasito achatado, em forma de folha, então tem um aspecto que nós chamamos de foliáceo, tá? E que causam fasciolose, é o nome da doença, fascíola é o nome do parasito, causa fasciolose na maioria dos mamíferos, né? Olhando esse ciclo aqui, ele já sugere que é muito importante em bovinos, né? Pessoal, vocês entendem o que é ruminantes? Quando eu falo ruminantes, vocês entendem o que é, não? Sim? Ótimo. Então, é comum nos ruminantes, né? Quem são os ruminantes? Bovinos, ovinos, caprinos, né? São as espécies mais parasitadas, tá? Mas também é um importante parasito em áreas endêmicas de seres humanos. A gente vai ver a distribuição desse negócio, tá? Tem vários locais no Brasil que têm altas incidências dessa enfermidade nos seres humanos também. Então, por isso é considerada uma enfermidade de caráter zoonótico, tá? Deixo aqui a classificação deles para vocês, certo? Então, é classificado na família Fasciolidae. A extremidade anterior ela tem uma formazinha de cone, né? E eles são classificados dentro dessa subclasse, que é chamada de Digenea ou Dígena, tá? Que é uma subclasse que tem dentro dela parasitos que possuem ventosas oral e ventral para fixação, tá? Isso é importantíssimo pensando do ponto de vista do local de parasitismo desses parasitos, certo? Bom, características morfológicas de fascíola, né? Então aqui a gente tem, né, o parasito adulto, né? E aqui embaixo a gente tem um ovo, certo? Com relação ao parasito adulto, ele tem esse aspecto foliáceo, ó, e o que a gente vê aqui nesse parasito é um monte de coisa misturada. A primeira coisa que a gente tem que pensar é: esse parasito não apresenta sistema digestório completo. Ou seja, quando esse parasito se alimenta, ele tem uma ventosazinha aqui na frente, ó, eu acho que aqui está melhor para vocês verem, ó. Aqui na porção anterior dele, ó, a gente tem uma ventosa aqui também, ó, uma ventosa que é chamada de ventosa oral, e esse parasito ingere tudo a partir daqui, e isso se espalha pelo intestino desse parasito, que ele é todo ramificado, tá? Então, tudo isso que se ramifica aqui, ó, que está branquinho aqui nesse esquema, né, é parte do intestino. E aqui também, ó, nessa imagem, ó, tudo onde está na ponta dessa setinha são porções intestinais. Então, esse intestino ele é incompleto. O que diz isso? Esse parasito, ele se alimenta e tudo que ele não aproveita, ele regurgita para dentro do hospedeiro, tá? Então, ele se alimenta basicamente de bile, né? Então, o adulto está localizado em vesícula biliar ou ductos biliares, então estão localizados no fígado, tá? Em seres humanos podem assumir ou parasitar em alguns outros locais, como por exemplo o pulmão ou outros órgãos de forma errática, tá? Mas o normal deles é estarem presentes no fígado, tá? E a partir disso, então, esse parasito, quando ele regurgita o que ele não quer aqui, ele pode levar a um processo inflamatório, né? A uma degeneração do local onde ele se encontra, certo? Aqui também, ó, nessa localização do meio aqui, a gente tem uma outra ventosa, que é uma ventosa grandona, tá?
E aqui, ó, nessa imagem dá para ver bem, tudo isso aqui nesse meio embolado aqui, ó, isso tudo é útero, tá? E aqui mais para baixo, aqui assim, ó, a gente tem a presença dos testículos, tá? Então, o que acontece? Esse parasito é um parasito hermafrodita, então ele normalmente se autofertiliza, apesar de que também pode haver e há cópulas entre dois indivíduos adultos, tá? Mas se tiver só um também, isso não impede, ele vai conseguir produzir ovos de maneira natural, tá? Uma coisa que é importante, pessoal, a gente falou lá atrás sobre estrongiloides, né? Estrongiloides desenvolvia uma coisa que chama partenogênese, né? A fêmea produzia ovos sozinha, sem necessidade de gametas masculinos. Aqui não pode ser considerado, né, um processo, né, de produção de ovos da mesma forma que a gente tinha lá para estrongiloides. Por quê? Aqui eu tenho gametas femininos e tenho gametas masculinos. Então, isso não é partenogênese, tá? Isso daqui é produção de ovos, tendo os dois gametas se fundindo e produzindo esses ovos, tá? Então, não confundam isso, porque uma fêmea partenogenética é diferente de um adulto, né, de um indivíduo hermafrodita, tá? Bom, não possui sistema circulatório nem nada disso, e aqui do lado, ó, todos esses pontinhos que a gente tem aqui são chamados de glândulas vitelínicas ou vitelogênicas, que produzem ovos para produção, que produzem componentes para a produção de ovos, tá? Então, tudo esses negócios mais escurinhos que a gente tem aqui espalhado pelo parasito são essas glândulas vitelínicas, tá? Tamanho do parasito adulto. O parasito adulto ele pode medir até 3 centímetros de comprimento, então acaba sendo bem compridinho, né? Por até 1,5 de largura. Então é um parasito relativamente grande, bem visível a olho nu, e uma vez presente dentro do fígado vai causar um monte de problemas, tá? Então, normalmente o adulto, né, como a gente já viu lá atrás, a diferença de hospedeiro definitivo e intermediário, o adulto está no hospedeiro definitivo, tá? Bom, e quando a gente pensa na biologia desse bicho, nós temos, então, 2 tipos de hospedeiros obrigatórios. Um hospedeiro dito, tá errado aqui, né, definitivo, e o outro dito hospedeiro intermediário. Os hospedeiros definitivos são principalmente os ruminantes, tá? Bovinos e ovinos, mas já foram relatados em outros animais, apesar de não ter importância epidemiológica, tá? Quem é importante do ponto de vista epidemiológico aqui na facíola são os bovinos, que eles que mantêm esse ciclo no ambiente, como hospedeiro definitivo. E nesses locais onde há grande quantidade de bovinos infectados e há caramujos, né, o homem também entra como hospedeiro definitivo, tá? No caso do hospedeiro intermediário, ou seja, aquele que alberga fases imaturas, jovens do parasito, normalmente esses caramujos eles são do gênero Limineia, que é um gênero de caramujos aquáticos. Então, normalmente esse parasito ele está associado com áreas alagadas, tá? Principalmente na região sul do país e na região sudeste. São os 2 locais onde a gente tem maiores concentrações de casos de fasciolose, tanto em bovinos quanto em seres humanos, tá? No caso dos hospedeiros definitivos, ele se localiza, quando imaturo, no parênquima hepático. O que é o parênquima hepático? É a parte maciça do órgão, né? É dentro, lá junto dos hepatócitos. Isso na fase imatura, até se transformar adulto. E os adultos, eles estão localizados no ducto biliar, tá? Além disso, quando no ciclo errático, como a gente falou, podem ser observados, por exemplo, em pulmões encapsulados, tá? Distribuição desse parasito é bastante ampla, a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas ele é considerado um parasito de distribuição mundial. Então, são encontrados em todos os continentes no mundo, tá? Então, por isso a importância dele, não só na produção de bovinos e ovinos, mas também na saúde humana, porque várias pessoas são frequentemente acometidas por esse parasita, tá? Beleza. Com relação a isso daqui, ó, para quem não entendeu, essa fotinha aqui, ó, é o parasito dentro de um ducto biliar, né?
Vocês lembram lá o que é um ducto biliar, né? Aqueles ductos que vão produzindo bile, né? Vão levando a bile até a vesícula biliar para ser armazenada e depois elimina isso lá no intestino, né? Através, lá no duodeno para a digestão de gorduras. Então, isso daqui é um parasito dobradinho. Como ele é muito grande, muito largo, né? Ele acaba ficando dobradinho, se disperso ao redor, né? Dentro, na verdade, dos ductos biliares, e isso leva, né, entre outras coisas, a uma obstrução muito importante, tá? Daqui a pouco a gente fala da patogenia e mostra algumas coisas para vocês. Com relação ao ciclo evolutivo, o ciclo dos trematóides, de maneira geral, ele é muito complicadinho, muito chato, tá? Até porque ele envolve muitas fases, assim, bem semelhante daqueles ciclos, né, bem complicados lá que a gente tinha para os protozoários. Aqui também é um ciclo bem complicado. Primeiramente, a gente consegue dividir esse ciclo em duas porções. O que acontece no caramujo, né, é o que está aqui representado aqui embaixo, e o que acontece no hospedeiro definitivo. E aí, principalmente bovinos, né, mas também ovinos e nós, seres humanos. O que acontece, então? Uma vez que esses ovos estão, né, que esses adultos estão presentes no fígado, né, na vesícula e nos ductos biliares, esses adultos eles vão produzir e liberar ovos através da bile, esses ovos que são postos lá no fígado, né, nos ductos biliares e na vesícula biliar. Eles vão, juntamente com a bile, chegar até o duodeno, né? Lembram lá que tem o ducto biliar que vai chegar até o ducto colédoco, né, que sai lá da bile e desemboca na primeira porção do intestino delgado, né, que leva a bile para a digestão de gordura. Então, dessa forma, esses ovos eles vão ser eliminados. Juntamente com a bile, vão sair nas fezes. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto se esse parasito está de alguma forma errado em algum outro lugar do organismo, não vai haver eliminação de ovos. Os adultos só são formados dentro do fígado, tá? Nos ductos biliares e na vesícula biliar. Esse ovo, que é eliminado não embrionado, no ambiente ele leva à formação de um embrião, e de dentro desse ovo, que ele tem uma característica que a gente chama de operculado. Vou escrever aqui, ó, debaixo do nome do ovo. Operculado. Ele tem uma estrutura que é chamada de opérculo. Esse opérculo é como se fosse uma tampinha no ovo, ó, que é o que a gente vê aqui, ó, é onde ela se abre para a saída do embrião daí de dentro, tá? O embrião, quando ele se desenvolve e sai de dentro do ovo, ele é chamado de miracídio. Esse miracídio é um indivíduo bastante ciliado, ele consegue nadar na água. Lembram lá, o nosso caramujo, que é o hospedeiro desse bicho, ele é um caramujo aquático, certo? Então, se é um caramujo aquático, esse ciclo vai acontecer onde? Na água, tá? Então, esse miracídio, ele vai penetrar nesse caramujo de forma ativa através da pele aqui do caramujo, do tegumento. O caramujo não ingere ovo, não ingere miracídio nem nada disso, tá, pessoal? A infecção, ela vai acontecer através da penetração direta desses miracídios no caramujo. Só no caramujo, e desse gênero Bionfalaria que a gente falou ali atrás, tá? O miracídio, ele não penetra em seres humanos, por exemplo. A partir disso, o que acontece no caramujo vão se desenvolver duas fases de vida, tá? Que são chamados de esporocistos, e dentro desses esporocistos, cada coisinha dessa que a gente tem aqui, ó, vai dar origem a uma estrutura que nós chamamos de rédia, tá? No meio aí a gente tem a representação esquemática, e aqui, ó, a gente tem as fotinhas de fotomicrografia, tá? Então, aqui dentro, ó, cada bolinha dessa, dentro do esporocisto, vai dar origem a uma rédia, que é isso que está aqui do lado, e cada rédia dessa, cada bolinha dessa, vai dar origem a uma estrutura que nós chamamos de cercária, tá? Então, dentro do molusco, dentro do caramujo, do gênero Bionfalaria, vão acontecer duas fases, esporocisto e rédia. Depois disso, dentro das rédeas, são desenvolvidas essa fase de cercária,
que é a fase que vai sair de dentro do caramujo, tá? Essa saída, ela também acontece de forma ativa. Então, esse caramujo que está infectado, né? Esse parasito, na hora que ele já está pronto na forma de cercária, ele vai começar a sair de forma ativa. Isso pode até levar o caramujo a óbito, dependendo da quantidade que é eliminada ali, tá? E aí, o que é importante? Saindo de forma ativa, esse parasito aqui, ó, ele não é infectante. O que a gente vai ver que é diferente para a xistossoma, que a infecção acontece de uma forma bastante diferente, né? Então, se eu olhar aqui, ó, essa fase de cercária, ela ainda precisa dar origem a uma nova fase, a uma nova etapa, que é chamada de metacercária. O que é metacercária? A metacercária nada mais é do que uma fase de vida que o parasito desenvolve na tentativa de resistir às condições ambientais, tá? Isso daqui, a formação dessa metacercária é o que diz para a gente como é o método de infecção por esse parasito. Nesse caso aqui, essa metacercária, ela vai ser incistada normalmente em alguns locais na vegetação. No caso dos bovinos, é muito comum que seja lá no capim. Então, se eu estou pensando que o ciclo ele acontece dentro da água e o bovino gosta de pastejar dentro da água, ele vai ingerir isso dessa forma, tá? No caso dos seres humanos, esse método de infecção, né, a formação dessas metacercárias, elas normalmente acontecem em verduras. Há uma relação bastante intensa nas áreas endêmicas onde tem esse parasito de pessoas que comem agrião, por exemplo, né, é o mais comum, que necessita de grande quantidade de água, e aí desenvolve o caramujo por ali. Então, nessas folhas do agrião, acontece uma grande quantidade desses cistos, né, e quando comidos de forma crua, e principalmente sem ser lavado direito, né, isso acaba favorecendo a infecção. Então, normalmente, as formas de infecção em humanos estão relacionadas com plantações de verduras, né, com hortaliças, que são consumidas na forma in natura, tá? Então, essa metacercária, ela fica aí por bastante tempo, tá? A fase de vida que mais dura no ambiente. Nenhuma das outras, se eu for olhar aqui, ó, miracídio, a cercária, isso aqui duram algumas horas apenas dentro da água, não ficam mais que isso, tá? Então, por isso ele dá origem a essas metacercárias, que são cistos bem redondinhos, que tem uma parede bem grossa, né? Primeiro, para resistir às condições ambientais, e segundo, para favorecer que durante a passagem pelo trato gastrointestinal dos hospedeiros definitivos, ele não seja morto, né? Por exemplo, se o indivíduo ingere uma cercária como essa, provavelmente ela vai morrer na passagem lá pelo estômago, e aí não causa infecção, tá? No bovino, então, uma vez que ele ingere essa metacercária, dentro da metacercária eu vou ter um trematóide jovem que vai sair daqui de dentro desse cisto, né, e vai migrar pelo organismo. Se eu for pensar, é mais ou menos a migração que acontece lá pelos outros parasitos que migram, como é o caso, por exemplo, do cisticerco de Tênia, né, que o embrião hexacanto viaja pelo organismo, e os nematóides todos. Então, uma vez que chega no intestino delgado, esse embrião, né, esse trematóide jovem, na verdade, que está aqui dentro da metacercária, ele sai daqui de dentro, consegue perfurar a parede intestinal e aí cai no sistema porta-hepático, tá? Que é aquele que vai levar o sangue do intestino direto para o fígado. Então lá ele fica migrando no fígado por alguns dias até se encontrar, né, os ductos biliares e se transformarem em adultos, tá? A partir daí os adultos produzem mais ovos e continuam eliminando isso através das fezes, tá? E aí começa todo o ciclo de novo. O ser humano vai entrar onde nessa parada? Aqui, ó. Ele substitui os ruminantes, tá? Então, num local onde tem criação de bovinos e também criação de hortaliças, isso é ótimo para a infecção de seres humanos, tá? Entendido, pessoal, esse ciclo? Diga, Marcos.
Marcos? O caramujo, ele entra aqui, ó. Deixa eu fazer um risco azul aqui, ó. O caramujo, ele está presente nessas daqui para baixo, ó, onde eu passei esse risco azul. Então, essas fases, o miracídio, né, penetra no caramujo. Então, daqui para frente, tudo é dentro do caramujo. As fases de esporocisto, rédia e a produção de cercárias, tá? Então, o caramujo, ele alberga fases intermediárias do parasito. Então, por isso ele é considerado hospedeiro intermediário. Uma outra coisa que eu acabei não falando é que um único miracídio, um único ovo, ele vai dar origem a centenas de cercárias. Então, cada miracídio desse pode dar aí mais de 200 cercárias. Então, essa é uma das coisas mais importantes, é que o parasito ele se multiplica de forma exponencial, tá? Então, dentro do caramujo, essas fases vão dar origem a centenas de novas formas infectantes. Certo? Entendido, Marcos? Mas alguém, pessoal, tem alguma dúvida? Não ficou claro alguma coisa desse ciclo evolutivo de facíola? Não? Podemos passar? Vocês estão certos disso? Depois de metacercária, aí a gente tem um trematóide jovem, né? O que tem dentro dessa metacercária aqui, ó, esse negocinho cheio de estrutura, é um trematóide jovem, uma facíola jovem, digamos assim, tá? E aí essa facíola jovem, depois de migrar e chegar nos ductos biliares, dá origem aos adultos, tá? Beleza? Mais alguém? Entendido isso aí? Então, beleza. Só ressaltando, a epidemiologia da doença, né, que a gente já comentou, ela depende de ambientes aquáticos. Então, isso daqui é o que favorece a ingestão de ovos de metacercárias pelos bovinos, tá? E a dependência, no caso de seres humanos, né, também está relacionada com presenças de locais alagadiços, porque os caramujos, eles são estritamente aquáticos, tá? E aí o que acontece os caramujos se infectam, dali saem muitas cercárias, e as metacercárias, elas ficam disponíveis ou ficam presentes mesmo durante o inverno, tá? Então é importante que para os bovinos, né, está relacionado com esse pastoreio próximo a regiões alagadas. No caso do que a gente falou de seres humanos, ó, normalmente está relacionado com esse tipo de epidemiologia. Locais onde tenha pastoreio de ovinos e bovinos, certo? Que vão defecar próximos a locais que servem de fonte de água para irrigação. Essa água para irrigação que tem lá cercária e é utilizado para irrigação de várias hortaliças, entre elas o agrião, que é o mais associado com isso, né, que é um vegetal que se come cru e tudo mais. Então, acaba sendo importante nesse processo de transmissão para os seres humanos, tá? Além dessa questão de saúde pública, isso causa prejuízo econômico importante, porque cada dia mais o fígado ele é descartado nessas regiões endêmicas por conta de perda, né, nas características visuais mesmo, e aí isso acaba sendo inviabilizando a venda desse fígado, né? Eu particularmente não como fígado, mas em regiões que vendem isso, normalmente ele acaba sendo descartado, tá? Com relação à epidemiologia, ó, um trabalho de 2015 chegou a essa distribuição, né? Então aqui a gente tem todos os lugares que estão cinza, são aqueles lugares onde existem eumintos transmitidos pelo solo, tá? Então todos que a gente já falou que são transmitidos pelo solo estão nessas regiões acinzentadas, nós já falamos sobre isso, né? E no caso dos trematóides, essa classificação está relacionada com a região, normalmente sudeste,
tá? Isso aqui é uma distribuição de 2015, né? Mas hoje a gente tem distribuições um pouco mais atualizadas que acontecem também com uma certa frequência na região sul, mas normalmente, né, como a gente pode observar aqui, ó, no Brasil está diretamente relacionada à faixa litorânea. Se a gente for pensar, por exemplo, no Brasil, locais onde mais tem casos, tanto, isso daqui que eu estou falando, né, é na presença de fascíola hepática e desses outros em humanos, tá? Não é em bovinos, é em humanos. Então, nessas regiões, o que a gente tem que favorece essa transmissão? Temos criações de bovinos e áreas alagadas que coincidem com a presença dos caramujos. Então, se a gente pensa que é uma doença que precisa obrigatoriamente de um hospedeiro intermediário, a presença do hospedeiro está diretamente relacionada com a presença da doença, como a gente já falou para outras lá, como por exemplo no caso das microfilárias, né? Então nessa região que eu tenho áreas predominantemente mais chuvosas e regiões mais alagadiças, eu tenho mais caramujo e consequentemente a chance de um ser humano adquirir essa doença acaba sendo muito maior, tá? Hoje em dia, né, até 2015 a gente tinha esse mapa de distribuição, né? Então, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, né, as regiões da Ásia não tinham com frequência essa enfermidade. Mas se eu pego um dado mais atual, já é considerado, né, presente no Canadá, nos Estados Unidos, né, na Ásia como um todo, em boa parte da África. Então, isso daí, e esses que estão em branco, né, são aqueles que não se tem muitos dados eficazes para a epidemiologia da doença, tá? E não quer dizer que não tenha, mas não tem descritos, tá? E no Brasil, em especial, os casos de fasciolose, eles estão numa crescente, né? E é relatado na literatura que cada dia mais se encontra mais casos, mais pessoas infectadas com esse parasita, tá? Então é preciso a gente abrir um pouco o olho, porque pode ser que daqui a alguns anos, se não houver um bom controle, que essa doença acaba atingindo números bastante desastrosos, né? Porque acaba sendo uma doença que é muito silenciosa, tá? Então, basicamente, essa é a distribuição. No Brasil, ela, de novo, é mais comum nessa região aqui, que ela é considerada endêmica. O resto do Brasil ou não tem, ou não é considerada endêmica porque tem casos isolados. Ou ainda não tem porque não é notificado, né? Então a gente não sabe, certo? Talvez a gente não possa confiar muito bem nesses gráficos, nesses mapas de distribuição. Porque quando a gente pensa na patogenia dessa doença, né, ela pode ter cursos bastante variados. Normalmente, né, como eu falei, na primeira fase está relacionada com a migração do parasito no parênquima. Então, em muitos casos, o fígado, dependendo da quantidade de parasitos que são ingeridos, né, de metacercárias que são ingeridas, isso daqui era um fígado, pessoal, de ser humano, tá? Então, isso daqui, ó, de tanto o parasito migrar na fase jovem pelo fígado, estão vendo que está todo fibroso, né? Está com uma característica bem feia de tecido cicatricial. Então, isso é devido à migração da fase jovem, tá? E aqui dentro dos ductos, né, a gente tem a segunda fase, que é quando eles se tornam adultos aqui dentro, e isso, consequentemente, leva a uma obstrução desses ductos e a um espessamento importante desses ductos biliares, tá? Então, isso pode fazer, por exemplo, com que o animal tenha disfunções hepáticas, a pessoa, né, tenha disfunções hepáticas, perda, peso, mas se a gente for olhar os históricos, né, eu estava olhando, preparando a atividade de vocês, olhando os artigos científicos relacionados a casos em humanos, na maioria das vezes isso acaba sendo assintomático, assim como é assintomático também para os animais, tá? Então, a fase aguda, né, a doença nessa fase, dificilmente ela acontece, tá? É mais comum fasciolose como uma doença crônica, e isso é o pior, porque daí a gente tem um ser humano que continua também contaminando o ambiente, liberando ovos nas fezes, né? Principalmente quando a gente pensa em áreas onde não há saneamento básico, isso acaba sendo bastante terrível, tá? Qual a média de tempo até virar adulto no ciclo biológico? Gabriel, isso pode variar muito, né? Depende da disponibilidade
da quantidade que a gente tem ali no ambiente, né? Quanto tempo passa dentro do caramujo, porque dentro do caramujo existe uma condição importante que o parasita ele consegue detectar estações do ano que são péssimas para ele, né? Então ele acaba esperando mais um pouco lá dentro do caramujo, mas isso pode demorar desde aproximadamente, isso também depende também quanto tempo vai ficar no ambiente, mas de modo geral, isso pode demorar aí de 2, 3 meses até um ano, dependendo do tempo, né, para esse ciclo da disponibilidade dos hospedeiros, né, todo mundo ali, então isso é bastante variável, tá? Todos esses ciclos, na verdade, que são heterozigotos, né, eles dependem da presença do indivíduo, tanto do hospedeiro definitivo quanto do intermediário, né, para entender um pouco quanto tempo ele gira. Se correr tudo bem, se tiver tudo ao mesmo tempo, né, se tiver à disposição todos os indivíduos, provavelmente até ele se tornar de ovo até adulto lá no animal, provavelmente uns 2, 3 meses isso já acontece, tá? Só que a manifestação da doença, isso vai demorar um pouco mais. Por isso que geralmente acontece de forma crônica. Tá, Gabriel? Acho que é Gabriel mesmo, né? Perguntou. Beleza? Entendido até aqui, pessoal? Então tá bom. Com relação ao diagnóstico, opa, acho que passou 2. Com relação ao diagnóstico, é um parasito que pode ser associado à sintomatologia clínica, mas essa sintomatologia quase nunca ajuda a gente, porque a pessoa infectada dificilmente ela apresenta sinais, tá? Esse é o problema, quando vê o problema já está grave, o fígado já está bastante comprometido. Normalmente ele tem ocorrência sazonal, né? Então a infecção normalmente isso acontece com maior chance no período do inverno, tá? E a infecção do caramujo normalmente no período do verão, então isso é bastante variável. É importante a gente observar também se a gente está numa área endêmica, né? Se eu vejo lá uma pessoa que tem emagrecimento, está tendo espessamento de ductos, né? Faz uma ultrassom hepática e dá um aumento hepático, se ela está numa área de risco, é importante a gente pensar, né? Através dessa identificação, né? Se tem ou não a hábito de caramujo, porque é importante isso. Se não tem caramujo, dificilmente vai ter a doença, tá? Além disso, né? É muito comum depois que a pessoa morre. Às vezes a pessoa morre sem uma causa estabelecida e na hora que vai fazer o exame necroscópico descobre que tinha lá o parasita, tá? Se acontece a suspeita, por qualquer que seja o caso, né? Se a pessoa está apresentando qualquer um desses sinais devido a problemas hepáticos, podem ser feitos testes hematológicos, né? Com algumas enzimas de lesão hepática, né, como glutamato desidrogenase, a gama-glutamil transpeptidase, que são enzimas, aqui está errado, é GGT, tá? GGT. Essa enzima, elas acabam indicando se há ou não lesão hepática. Então, se há lesão hepática, isso pode sugerir que o parasito esteja ali. Mas, além disso, o teste sorológico ELISA, ele é bastante utilizado, tá? O ELISA indireto para detecção de anticorpos, porque o parasita, o ser humano acaba produzindo, né? O ser humano e os animais produzindo anticorpos anti-facíola hepática que a gente consegue detectar. Então, nessas áreas endêmicas, se faz ELISA como uma rotina nessas suspeitas, tá? Além disso, pode ser feito exames de fezes, só que os exames de fezes ele tem uma pequena limitação, porque esse parasito ele não elimina ovos o tempo inteiro, então acaba sendo difícil e às vezes a gente pode dar falsos negativos, tá? No caso de exame de fezes, deve ser feito com coletas espaçadas, né? Por exemplo, dia sim, dia não, pelo menos 3 coletas, na tentativa de você encontrar aí um período que o parasito está eliminando ovos, tá? E a partir disso, né, a gente precisa pensar também que, uma vez diagnosticada, né, uma das formas da gente controlar isso é tratar quem está doente. Então, primeiramente, eu preciso tratar quem está doente, os seres humanos doentes. O que é recomendado pelo Ministério da Saúde é o triclabendazol, 10 mg por quilo em dose única, ou no caso da infecção estar bastante intensa,
através de 2 doses, tá? Com intervalo de mais ou menos uma semana aí cada uma, tá? Além disso, fazer um controle do hospedeiro intermediário, né, que são os caramujos, né, que são importantíssimos nessa fase aí, e para isso a gente precisa pensar se na área que está sendo utilizada, né, se tem, por exemplo, se é um lugar que eu pego água para aguar lá a minha plantação de alguma coisa, né, de verdura, né, qualquer coisa assim, de hortaliças, eu preciso pensar em isolar essa área, porque se bovinos têm contato com essa água, eu posso correr o risco de levar isso para minha casa, tá? Então, se eu levo cercárias na água, essa cercária vai virar metacercária lá na minha horta, tá? Pode ser tratado com molusquicida, só que isso é pouco eficaz e acaba levando a uma contaminação ambiental importante, né? Ou drenagem da área, quando é possível, tá? Aqui tem embaixo, ó, molusquicidas, isso é bastante controverso por questões ambientais, tá? Então, cada dia menos se utiliza isso. Mas, além disso, ter bastante cuidado, né? Com a horta e com a água de alimentos contaminados, porque muitas vezes, mesmo você não comendo hortaliças, em alguns casos, dependendo da fonte da água, isso pode vir também juntamente com a água de bebida, né? Então, tomar bastante cuidado, porque essas são as principais formas de controle, né? Em função da forma de infecção por fasciolose, tá? E quando a gente pensa em profilaxia, tem um monte de vacinas que já foram estudadas, né, que já tentaram, para tudo quanto é jeito, para ser usados em seres humanos, mas, e até tem uma vacina que é reconhecida pela OMS, só que normalmente as vacinas contra parasitos, em especial eumintos, elas são muito pouco eficazes, tá? Então, não se tem nenhuma vacina comercializada e importante para utilização em seres humanos e muito menos em animais, tá? Justamente porque esses parasitos eles têm uma capacidade de fazer mutações, né, de seleções genéticas, isso acaba fazendo com que eles driblem o sistema imunológico na tentativa de sobreviverem por mais tempo, tá? Então, dificilmente vocês vão ver uma vacina eficaz contra eumintos. Para qualquer eumito que seja, a gente ainda não conseguiu achar aquela proteína que é assim, uau, eficaz, que leva a uma eficácia de 90% que é requerido pelas vacinas, tá? Isso dificilmente acontece, apesar de que muita gente estuda isso. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida sobre a fasciolose? A doença que é causada por fascíola hepática? Não? Tá tudo entendido? Entenderam a principal importância, distribuição da doença? E principalmente o ciclo? Por enquanto não? Então, beleza. Bom, então, o outro trematóide de importância em saúde pública, e esse é mais frequente e mais conhecido por todo mundo, é o parasito conhecido como Schistossoma mansoni, que é o principal desse gênero no Brasil, né? Apesar da gente ter outros, como Schistossoma japonicum, por exemplo, né? Que também é frequente não só em algumas regiões do Brasil, mas na Ásia, né? E ele é conhecido popularmente porque causa uma doença conhecida como barriga d'água, né? Tem cartilhas, né? Um monte de desenhinhos, né, que são feitos baseados em esquistossomose, e é uma doença que é bastante importante em algumas regiões do país e está diretamente relacionado também com seres humanos e ambientes aquáticos, porque também depende de um caramujo, tá? Considerações sobre o gênero Schistossoma, que é o que causa a esquistossomose. Diferente de fascíola, aqui nós temos parasitos que possuem dimorfismo sexual. Então, aqui eu tenho uma fêmea que parece mais um nematóide, né? Essa fêmea se alimenta de sangue em grande quantidade, tá? Porque esses parasitos, ó, eles são hematófagos e estão localizados em vasos sanguíneos, tanto de animais quanto de seres humanos.
Ambos se alimentam de sangue. Só que se a gente for pensar na importância, né, a fêmea acaba ingerindo muito mais sangue porque ela precisa produzir ovos. Então, por isso, um dos fatos que a gente tem relacionados à barriga d'água é justamente anemia, né? Devido à ingestão de sangue, principalmente em altas cargas parasitárias, né? Quando a pessoa tem um monte de parasito lá nos vasos sanguíneos, isso faz com que a gente tenha maior suscetibilidade a quadros anêmicos, tá? Então, basicamente, essas são as principais características. E esse daqui do lado, ó, é um machinho, a gente vai falar deles daqui a pouco, se eu não me engano, né? Isso daqui é um machinho, tá? E também se alimenta de sangue, só que numa quantidade bastante menor quando comparado às fêmeas, tá? Bom, aí são parasitos bem pequenininhos também, tá, pessoal? Normalmente medem aí no máximo, meio centímetro, 1 centímetro no máximo, tá? São bem pequenininhos. Bom, mas causam um estrago terrível, né? São chamados xistossoma porque o macho, que é esse negócio aqui de fora, ó, estão vendo esse negócio? Parece uma bolsa. Isso daqui é o macho do parasito, tá? Ele tem uma espécie de uma bolsa que é chamado de sulco. Esse sulco, ele é, né, uma estrutura que é também chamada, né, deixa eu colocar o nomezinho aqui para vocês. Esse sulco é chamado de canal ginecóforo. Esse canal ginecóforo é o corpo do parasito, ele se dobra, né? Porque ele é bem achatadinho, então ele se dobra ao redor da fêmea. Então aqui, ó, esse negocinho fininho que eu tenho aqui, ó, é a fêmea, tá? Essa outra pontinha aqui também, ó, é a fêmea, tá? Então essa fêmea, ela fica alojada ali dentro do euminto do macho, né, que fica dobradinho, e eles são um exemplo de amor, um exemplo de união conjugal, né? Deveria ser um exemplo para todos os seres humanos, né? Uma vez que o macho encontra a fêmea, eles vão ficar juntos até o fim da vida. Dificilmente a gente macho sem a fêmea ou a fêmea sem o macho. Então é um exemplo de amor, né? O macho abraça a fêmea e eles ficam aí eternamente copulando, tá? Então, esse parasito, ele é bastante diferente de todos os outros trematóides. Se por acaso vocês um dia forem procurar aí, que acometem outras espécies, né, que não o ser humano, então eles são bastante diferentes de todo o resto que a gente tem. São presentes principalmente na América do Sul, nas Antilhas e na África, tá? No Brasil, ele causa uma esquistossomose intestinal, apesar de que a gente também tem relatos de outros tipos de esquistossomose, e tem uma espécie de xistossoma que não é xistossoma mansoni, que causa, que é chamado de xistossoma japônico, que ele acomete muito a região da Ásia, né? E causa uma esquistossomose na região próxima à bexiga, tá? O que é, então, um pouco diferente desse que a gente tem aqui no Brasil. Ele é chamado de barriga d'água, a gente vai falar depois o porquê disso, né? O porquê que acontece esse acúmulo de água no organismo, no abdômen do hospedeiro, tá? E olha só no Brasil, aproximadamente 4 milhões de pessoas se infectam ou são acometidas, né? Por xistossoma mansoni, por esquistossomose, tá? E uma coisa que é importante é que, assim como a gente tinha lá para ancilóstoma, né, para ascaris, esse parasito ele acaba atrapalhando o desenvolvimento do indivíduo e pode incapacitar, né, e está diretamente relacionado com perda da força de trabalho. Então, em muitos casos que são endêmicos, né, trabalhadores são afastados do serviço ou perdem essa condição de trabalhar por conta dessa perda, né, devido à patogenia desse parasito, tá? Mas, normalmente, é um parasito que também é considerado um espelho da pobreza. Ou seja, é um parasito que está diretamente relacionado com falta de saneamento básico e com regiões onde as pessoas têm o hábito, né, de nadar e defecar e nadar, né, ao mesmo tempo, próximos a açudes, a pequenos lagos. Isso é o que favorece a disseminação desse parasito, tá? No Brasil, quando a gente olhar a distribuição de xistossoma mansoni, né, que é o que causa esquistossomose aqui para a gente,
ele também tem uma predileção por essa região litorânea, né? Se a gente olhar aí a distribuição, basicamente os estados da Bahia, Minas Gerais e Pernambuco são os que concentram a maior quantidade de casos. Então, a região sudeste, região nordeste e região sul, né, que estão ou na região litorânea ou muito próximo dela, né, como a gente pode ver nesse outro mapa de distribuição, são as regiões mais afetadas. Alguém poderia me ajudar e dizer o porquê disso? Por que vocês acham que a gente tem maior quantidade de esquistossomose nessa região? Alguém sabe, não? Chutariam, pelo menos? Lembrando que esse parasito é do mesmo grupo da facíola. Por que vocês acham que ele teria essa distribuição? Regiões alagadas, água, o que isso tem a ver com parasita? O que isso teria a ver com esse parasita? O que vocês sugeririam? Baseado na epidemiologia lá da facíola, o que poderia ser aqui relacionado então? Se eu sei que os seres humanos são hospedeiros definitivos, né? Tem relação com a água, isso é certeza, né? Da mesma forma que lá que a gente tinha para a facíola. Por quê? Porque aqui também tem uma relação com a distribuição de caramujos aquáticos, tá? Então, assim como lá atrás, essas regiões que têm a distribuição do hospedeiro intermediário, consequentemente, casam com a mesma distribuição da doença, né? Então, no Brasil, a gente tem essa distribuição aqui para a Schistosoma mansoni e a gente tem também em algumas regiões da África, né? Sendo acometidas também por esse mesmo parasito, porque também possuem lá os hospedeiros intermediários, tá? Quando eu olho na distribuição de todas as espécies de Schistosoma no mundo inteiro, a gente olha e vê aqui, ó, nessa região que está de azulzinha, é onde a gente tem a parte intestinal, principalmente por Schistosoma mansoni, tá? A parte que está de amarelo, desse amarelo bem escurinho aí, é a região que a gente tem casos de, principalmente, Schistosoma japônico, tá? Que causa um quadro urinário, e nessa região de verde, infelizmente, é o local que causa tanto esquistossomose do tipo intestinal, quanto uma esquistossomose urinária, tá? Isso está diretamente relacionado com a patogenia, mas principalmente na forma de diagnóstico e observação dos ovos desse parasita. Então, se eu sei que está lá no sistema urinário, a chance de eu encontrar ovos não é nas fezes, é na urina, né? E, ao mesmo tempo, se eu olho um parasito que está próximo ao intestino, isso também vai fazer com que haja a presença, né, ou seja no intestino, ou seja no próximo ao fígado, a presença desses ovos vão estar predominante nas fezes. Tá? Então, basicamente, essas são outras espécies. No Brasil, de longe, a espécie mais importante é a Schistosoma mansoni, tá? E ela que predomina nessa região litorânea aqui, como a gente comentou. Certo? Características morfológicas desses bichos, de Schistosoma. Então, como a gente falou, machos e fêmeas são bem diferentes, ó. E o que eu quero que vocês olhem é essa região anterior aqui, ó. Isso daqui, então, é o macho, né? Ele pode medir até 1 centímetro e a fêmea até no máximo 1,5 centímetros. Estão vendo que eles ficam juntinhos aqui, ó, bonitinho. Aqui na frente eu tenho, né? Então o macho está representado aqui, ó. Uma ventosa, outra ventosa. Essa ventosa aqui tem a mesma função de facíola, é a ventosa oral. Seria a boca do parasita por onde ele ingere o sangue, tá? E aqui nessa região, ó, o parasito tem todos os órgãos genitais. No caso do macho, os testículos, no caso das fêmeas, o ovário. E é nessa região, próximo à ventosa, nessa região aqui, ó, próximo à segunda ventosa, que é chamada de ventosa ventral, que é por onde eles copulam. Então, é exatamente nesse lugarzinho aqui, ó, onde eles estão encostadinhos, eles estão lá bonitinho copulando, né, fazendo amor. A partir daí, a fêmea ingere cada vez mais sangue,
e isso vai fazer com que haja produção de ovos, tá? A fêmea, ela é bem lisinha, certo? E fica lá dentro do parasito, e como do macho, e como o macho ele precisa grudar dentro dos vasos sanguíneos, porque esse parasito ele está localizado dentro de veias e artérias, tá? Mas sobretudo em veias, ele precisa se fixar lá para ele não ir embora na corrente sanguínea, né? Então, a parte externa desse parasito, se vocês conseguirem dar um zoom aí, ó, nessa foto que tem fundo preto, vocês vão ver que esse parasito tem o corpo cheio de espinhozinhos, né? Tem um tegumento todo espinhoso. Isso faz com que ele consiga se fixar lá dentro do sangue sem poder ir embora, tá? Essa é a principal característica dos adultos. E quando eu olho nos ovos, essa daqui é a característica dos ovos. Esses parasitos, eles apresentam um espinhozinho aqui. Alguém poderia me ajudar ou sugerir para que servem esses espinhos? Conseguem imaginar? É um parasito que está lá dentro do sistema circulatório. Alguém poderia me ajudar? Alguém imagina para que serve esse espinho no ovo? Alguém chuta ou não? Estão com vergonha? Com medo de errar? Pode errar, gente, não tem problema não. Vou mostrar uma foto aqui para vocês, ó. Olha só, o parasito ele está localizado nessas veias, né, nesse plexo mesentérico aqui, ó, certo? Ele está localizado aí. E os ovos desse parasito saem aqui através das fezes. Para que será que serve aquele espinho? Olha só, se o parasito está localizado aqui nessa região, nas veias bem fininhas do intestino, aquele espinhozinho lá serve para perfurar, porque a fêmea vai estar aqui dentro, concorda comigo? Ó? Fêmea e macho vai estar lá dentro dos vasos intestinais. A partir do momento que essa fêmea põe o ovo dentro desses vasos, é preciso alguma coisa que vá furar a superfície, né, do intestino, ou seja, uma vez que esse vaso chega na parede do intestino, o ovo precisa romper para poder cair dentro do lumen intestinal, né? Se ele fosse um ovo retinho, o que ia acontecer? Nada, ele não ia conseguir perfurar e não ia conseguir sair lá dentro, né? Então, esse fato dele possuir esse espinhozinho aqui, acontece que a fêmea ovipõe nesse sentido e vai empurrando esse ovo e os outros todos em direção ao lumen intestinal, tá? E o que acontece? Esse ovo ele começa a perfurar a parede intestinal, certo? Há um processo inflamatório, vai perfurar isso daí, pode surgir, por exemplo, uma infecção bacteriana secundária, e por isso, em muitos casos, acontecem problemas de diarreia, né? E com o passar do tempo, esse ovo, uma hora, ele é eliminado lá no intestino, tá? Se ele cai na circulação e vai parar em algum outro lugar, esse ovo não se desenvolve. Ele vai parar num lugar e vai desenvolver um processo inflamatório e pode levar, né, a um crescimento semelhante a um tumor, dependendo do local que ele parar, como por exemplo no fígado, né, ou nos pulmões, etc. Tá? Então esse espículo, esse espinhozinho serve para isso. Conforme a fêmea vai empurrando, pondo bastante ovos no sistema circulatório, lá no mesentério, né, nas veias mesentéricas, isso vai empurrando o ovo em direção ao lumen intestinal, tá? Então, por isso, esse animal, esse parasito que está presente aqui nas veias mesentéricas, consegue eliminar ovos que vão ser eliminados através das fezes, tá? Então, dessa forma, o parasito consegue vencer essa barreira. No caso da esquistossomose urinária, acontece de forma bastante semelhante também. Eles se localizam lá em veias próximos à bexiga, né? E olha aqui a representação aqui em cima, ó. A gente tem a fêmea botando os ovos e esses ovos seguem em direção ao lumen intestinal, né? Dentro ainda dos vasos, dos capilares, tá? Então, falando do ciclo biológico de xistossoma, né? Que é o causador da esquistossomose, eu coloquei aqui
essa figura que resume todo o ciclo, né, e destrinchei ele em algumas porções para a gente ir detalhando um pouco melhor, tá? Porque ele acaba sendo bastante importante, né, do ponto de vista epidemiológico em várias regiões no Brasil, né, e causam estragos bem grandes. Primeiramente, a gente tem que pensar que os vermes adultos, eles estarão presentes nas veias mesentéricas. O que são as veias mesentéricas? São aquelas veias que estão localizadas ali próximos ao intestino do indivíduo parasitado, né? Existe ainda algumas literaturas, né, que relatam também a presença do parasito adulto em veias do fígado, tá? Só que é mais frequente, né, próximo ao intestino nas veias mesentéricas. No caso de Schistosoma mansoni especificamente. Agora, quando a gente pensa em Schistosoma japônico e Schistosoma hematobium, por exemplo, né, que são outros parasitos do mesmo gênero, mas que estão relacionados principalmente na região asiática, né, esses parasitos eles são localizados próximos da bexiga, também dentro de veias, tá? Também dentro desses plexos venosos, só que dentro da bexiga. Então, nesse caso, é importante a gente diferenciar, né? Para Schistosoma mansoni, esses ovos são encontrados nas fezes, e no caso de Schistosoma japônico e hematóbio, esses ovos são encontrados na urina, certo? Esse ciclo é um ciclo de trematódio clássico, é muito semelhante ao ciclo que nós temos para a facíola, que nós já conversamos sobre ele, com algumas pequenas variações que a gente vai falar aqui, tá? Então, a primeira coisa é, lembrando lá, né, do ciclo de facíola, inicia-se o ciclo a partir do momento em que os indivíduos liberam, né, machos e fêmeas, nesse caso aqui, copulam, a fêmea ingere sangue, produz grande quantidade de ovos e, a partir daí, a gente tem esses ovos indo parar lá nas fezes. Como? Daquela forma que eu falei para vocês, né? O ovo, um vai meio que empurrando o outro conforme a fêmea vai ovipondo, e esse espinho é responsável por furar a parede intestinal. Para que esse ovo saia, em geral, isso demora bastante tempo, alguns dias, né? E por isso o ovo, muitas vezes, ele já sai maduro, tá? De dentro do intestino do ser humano. Porque até que ele perfura, né, vai ter toda uma reação inflamatória, vai haver a formação de um agregamento, uma agregação, né, de célula ali ao redor, e depois é que há a expulsão desse ovo para o ambiente. Então, isso demora alguns dias, tá? Então, lá dentro, uma vez que essa pessoa, por exemplo, né, isso é muito comum em regiões onde as pessoas têm hábito de pescar ou de tomar banho, né, fazer outras coisas próximos a lagos. Então, por isso está diretamente relacionado com falta de saneamento. Ou ainda simplesmente locais que são despejados esgotos, né, oriundos com formação de fezes humanas, por exemplo. Então, a partir disso, esses ovos, uma vez que eles caem em ambiente aquático, né, lembrando que também tem como hospedeiro intermediário caramujos aquáticos, então o ciclo ele acontece em regiões alagadas, né, o próximo a coleções de água, né, córregos, açudes, não água corrente, tá, pessoal? Águas paradas, normalmente, né? Grandes quantidades de água parada, represas, açudes, né? Ou simplesmente uma pastagem lá que é alagada, por exemplo. A partir daí, o que acontece esse miracídio sai de dentro do ovo, né? Conforme a gente viu lá para a facíola, sai de dentro do ovo e vai penetrar no hospedeiro intermediário, que aqui também é um caramujo. Tá? É um caramujo que também tem hábito de vida restrito à água, então ele não é observado em regiões que não tem água, tá? E é um parasito, é um hospedeiro intermediário de um outro gênero de caramujo que é chamado gênero Biomphallaria, tá? A gente vai falar deles daqui a pouco. Lá atrás nós tínhamos para facíola o gênero Limnaea, né? Aqui nós temos o gênero Biomphallaria, tá faltando um Rzinho aqui, tá? Beleza, o miracídio penetra de forma ativa, né, dentro dos caramujos, né, e lá ele dá o desenvolvimento até
a formação das cercárias, né? Passando por fases intermediárias. Nesse caso aqui, não há a formação, o desenvolvimento, né, dentro do caramujo, ele vai dar origem a algumas rédeas, né, e essas rédeas vão dar origem à cercária. Nesse caso, não vai ter, não vai ter rédea, vai ter só esporocisto, tá? Então, nesse caso, não vai ter rédea. De uma vez que o esporocisto penetra no caramujo, ele vai dar origem aos esporocistos, que vão fornecer direto às cercárias. Daqui a pouco, eu acho que tem ali na frente falando direitinho, tá? Então, nesse caso, não tem rédea, é uma coisa que muda em comparação com a facíola. Ao mesmo tempo, uma outra coisa importante que muda é que lá na facíola, a gente tinha a formação, né, de uma outra forma, de uma outra fase de vida depois da cercária, que é chamada de metacercária, né? No caso de xistossoma, a gente não tem a formação de metacercárias. A forma de infecção no ser humano por xistossoma se dá ativamente através da pele. Então, essa cercária ela não vai ser ingerida, tá? Até porque se ela for ingerida, dificilmente ela consegue passar pelo trato gastrointestinal sem morrer. Então, ela penetra através da pele ou de mucosas, inclusive pele íntegra, tá? Não necessariamente o indivíduo precisa ter alguma ferida. E aí, o que acontece? Essa pessoa vai pescar, vai nadar em uma região que está altamente infestada por caramujos e, consequentemente, tem grande quantidade de cercárias. Essa cercária penetra através da pele e começa o seu desenvolvimento ainda na pele. Primeiro, ela perde essa cauda durante o processo de penetração, né? E na região acontece uma irritação bastante intensa, que é onde há a primeira diferenciação da cercária em uma fase de vida que a gente chama de esquistossômulo, ou é simplesmente uma fase jovem do parasito, que até então não é macho nem fêmea, tá? Esse parasito vai migrando pelo organismo até chegar no fígado, né? E se transformar em adulto, e depois esses adultos migram em direção às veias mesentéricas, tá? Então, é um ciclo que pode demorar, e geralmente demora, né? Muitos dias, normalmente mais de um mês, desde que ele penetra aqui na pele desse ser humano, até o ponto em que ele se torna depois adulto, tá? Então, e a duração do ciclo total, isso é bastante variável, depende das condições ambientais, né, do favorecimento ali de cada hospedeiro, mas em geral esses parasitos eles acabam vivendo aí mais ou menos 5 anos, tá? Dentro do hospedeiro. Então é bastante tempo que ele causa todos esses problemas relacionados ao parasitismo, certo? Antes de perguntar a vocês se tem alguma dúvida, vou passar esse ciclo passo a passo para vocês tentarem fixar um pouquinho melhor. Então, olha só, pegando esse ciclo e dando uma esmiuçada nele, ó, a gente tem, então, primeiro, né, a fêmea eliminando os ovos. Esses ovos saem juntamente com as fezes lá na água, quando alguém vai lá fazer um cocôzinho, né? Do ovo é eliminado o miracídio. O miracídio, ele penetra ativamente nesses caramujos que são, né, aquáticos, né, estão lá presentes próximos à vegetação, e dentro desses caramujos se desenvolve o esporocisto. Lembrando que aqui a gente não tem a formação de rédeas, tá? E aí tem na literatura citado que a gente tem duas gerações de esporocistos, tá? Mas não precisam se fixar muito a isso, não. Então, do esporocisto, dentro dele vão ser formados as cercárias, que são essas células em desenvolvimento que vão sair do caramujo de forma ativa, certo? A partir daí, uma vez que essas cercárias são desenvolvidas e saem do caramujo, a gente tem a liberação, então, dessas cercárias no ambiente. Isso demora até que a cercária seja liberada mais ou menos 30 dias. Também a forma de sair ativamente através da pele faz com que essas cercárias possam levar esses caramujos à morte com uma certa frequência, tá? E
normalmente vivem muito pouco essas cercárias, né? As metacercárias das facíolas vivem muito tempo no ambiente porque estão protegidas, né, por uma cápsula fibrosa, mas as cercárias aqui vivem bastante pouco, no máximo 2 dias, sendo que quanto mais ela demorar para penetrar, mais difícil ela vai ser, menor é a chance dela conseguir penetrar no hospedeiro, tá? E a partir daí, uma vez que penetra, essa penetração pode durar até 15 minutos, né? E é uma somatória de vários fatores que estão relacionados com a secreção de proteases, principalmente, né? E a movimentação dessa cauda que depois é perdida pelo parasita, tá? Normalmente, o que faz com que essas cercárias saiam de dentro do caramujo são luminosidade e temperatura. Então, normalmente, essas cercárias são eliminadas quando? Durante o dia, que é o período onde os seres humanos são mais ativos nessas regiões que estão contaminadas com as cercárias, tá? E olha só para vocês verem que louco, ó. Um único indivíduo, um único hospedeiro intermediário, um caramujo, dessa espécie Bionfalaria glabrata, pode liberar até 4.500 cercárias por dia. Então, o que é importante nessa parasitose é a quantidade de indivíduos que são formados, e se eu pensar lá que o ser humano frequenta isso talvez diariamente, né? Altas infecções são formadas e a partir daí a gente tem todos os efeitos deletérios, tá? Então é muito bicho para um único caramujo, né? Se a gente pensar que, por exemplo, tem centenas, milhares de caramujos, isso pode ser bastante considerável, né? A quantidade. Bom, e a partir do momento que ela penetra, então a gente tem esse parasito dando origem a uma estrutura primária, que é um esquistossoma jovenzinho, que é chamado de esquistossômulo, né? Vai ganhar circulação sanguínea até chegar no fígado e ficar lá, né? Se maturando. Só que já foi mais 25 dias até chegar no fígado. Do fígado, eles vão direto para o sistema porta-hepático, né? Normalmente próximo, né, à porção final do intestino grosso, ali reto e seco, e a partir daí começam a ovipor e esses ovos vão ser eliminados com as fezes. O período pré-patente, ou seja, aquele período que vai desde o momento que o indivíduo se infecta, ou seja, desde o momento em que a cercária penetra a pele, até o momento em que o indivíduo elimina ovos nas fezes, isso dura mais ou menos 42 dias. É óbvio, isso também depende de que da presença, né, obviamente, de machos e fêmeas ali dentro. Porque se eu tiver só macho ou só fêmea, não vai ter produção de ovos, porque isso não é partenogênese, não, eles não conseguem fazer como estrongiloides stercoralis, por exemplo, tá? Então, esse período pré-patente, que vai da infecção até a detectibilidade de ovos nas fezes, isso pode variar dependendo da quantidade de parasito e do sexo que eu tenho ali, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida relacionada a esse ciclo biológico de xistossoma que porventura não tenha ficado claro? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Não? Vocês estão aí ainda, gente? Ou vocês estão só fazendo de conta para mim? Ah, bom. Ah, bom, assim espero. Então tá bom. Então, beleza, né? Sem dúvidas até agora? Podemos seguir? Então tá bom. Bom, então falado tudo isso, eu deixei aqui para vocês, ó, no próximo slide, falando, né, sobre como esses ovos migram pela parede do intestino, que foi exatamente o que a gente falou, né? Então, principalmente, né, o processo inflamatório, a pressão dos ovos, isso faz com que esses ovos consigam sair lá, né? E isso dura alguns dias, né, que a gente falou. Então, mais ou menos aí 6 dias até que o ovo saia de dentro
desses vasos, né? E, consequentemente, esse ovo já vai sair maduro, certo? Já conseguindo, lá no meio externo, liberar o miracídio. E olha só, estima-se que cerca de apenas 50% desses ovos conseguem chegar ao ambiente. Então, é muito pouco, né? Metade do que é produzido pela fêmea. Então, se a gente for pensar no diagnóstico por fezes, né, já pensando aí por esse lado, esse diagnóstico ele pode ser prejudicado, porque a fêmea vai ovipor alguns ovos e muitos deles vão ficar circulando e parar em algum outro lugar no organismo, tá? Então, já é uma sugestão aí de que talvez o exame de fezes ele não seja tão eficaz assim, tá? Beleza, então? Então, com relação à transmissão disso, né, existe um ditado em regiões que são endêmicas que diz o seguinte, ele diz assim, ó, diz que nadou, coçou, é porque pegou. Por que isso? Né? O que isso significa? Quer dizer que quando a pessoa está num local endêmico, que ela nada, num açude ou algum lugar desse tipo, e começa a ter coceira principalmente nas extremidades, pode correr, porque pode ser esquistossomose. Por que isso? Qual que é a ligação disso com a cercária? Né? O que vocês acham? Que a gente acabou de falar. Por que acontece esse ditado? Nadou, coçou é porque pegou. Porque acontece a penetração ativa das cercárias. Então, se a pessoa está numa área endêmica, vai nadar num açude e depois fica com a pele com esse aspecto, toda irritada, empolada, isso pode ser sugestivo de penetração de cercária, né? Por quê? Vocês lembram lá? A penetração aqui, ela vai ter protease, ela vai depender de uma ação mecânica, né? Então, isso vai levar a uma irritação, né, uma inflamação local bastante intensa, que é sugestivo dessa penetração ativa, tá? Lembrando que as cercárias, elas não vivem muito na água, podem viver até 2 dias, mas isso vai reduzindo a viabilidade, tá? E uma coisa que é importante, isso aqui, ó, existe infecção oral? Depende. Se a cercária consegue penetrar no hospedeiro, né, no ser humano, até chegar no estômago, ela consegue infectar. Penetrando, por exemplo, na mucosa oral, na mucosa esofagiana, ela consegue infectar, né, penetra nessas mucosas e consegue migrar até chegar ao intestino, tá? Mas se essa cercária, essa bichinha bonitinha aqui, que tem 2 caudas, que tem uma caudazinha bifurcada, se ela chega no estômago, ela vai ser digerida, tá? Então é importante, a infecção por via oral, ela acontece entre aspas, porque o parasito precisa penetrar na mucosa antes de chegar até o estômago, tá? E aí, quando a gente pensa do ponto de vista epidemiológico, é basicamente esse o tipo de coisa, o tipo de imagem que favorece a infecção por esquistossomose, tá? Por xistossoma que causa esquistossomose. Então, normalmente, locais onde a gente tem pessoas que utilizam a água para banho, para lavar roupa, para qualquer que seja o motivo, né? Outro ponto, pessoas que têm frequência, né, tomam banho nessas águas, ou que pescam, ou que trabalham nessa água, tá? E que dentro desses locais existam o despejo de esgoto, sobretudo esgoto vindo de sanitários, né? Porque os ovos estão nas fezes e é isso que vai causar contaminação ambiental. Tá? Então, esse tipo de quadro aqui, ó, quando eu tenho esgoto sendo despejado num córrego ou num açude, num pequeno lago, e pessoas que convivem nesse local, essa é a principal forma de maior chance de transmissão. Além de que, não basta eu ter o esgoto, a contaminação fecal e o ser humano aí. O que falta aí que eu preciso obrigatoriamente ter nesse ambiente, que eu não falei até agora? Que eu não falei ainda, né, aqui nesse slide. Eu tenho lá o esgoto. Muito bem, o caramujo, né? É uma doença, é um parasito que depende de 2 hospedeiros.
Então, se eu tenho o ser humano defecando e fazendo tudo ali, mas não tem caramujo, eu posso ter nesse ambiente várias outras enfermidades, inclusive bacterianas, parasitárias, mas não esquistossomose, tá? Então, esse tipo de quadro associado com essa distribuição dos vetores, então aqui a gente tem, nesse primeiro ponto, a distribuição de Bionfalaria glabrata, tá? Que é o principal transmissor, sobretudo na região da Bahia, em algumas regiões do Nordeste ali, né, próximo a Recife, por exemplo, e também na região Sudeste e um pedacinho da região Sul, tá? Já a Bionfalaria tenagofila, ela tem predileção por estar localizada predominantemente na região centro-oeste e sul do Brasil, tá? E Bionfalaria stramínea está predominantemente na região nordeste. Então, se eu sobrepor todos esses três caramujos, né, eu tenho normalmente essa faixa litorânea, né, que vem desde lá do pedacinho da região norte até a região sul, sendo áreas onde acontece a distribuição de Bionfalaria e, consequentemente, distribuição, né, casa com aquela distribuição que nós vimos lá da doença, tá? Então, se eu sobrepor os dois mapas, isso vai dar certinho com o mapa de distribuição da doença. O que muda entre essas espécies? Principalmente os hábitos de vida, né? Por exemplo, Bionfalaria tenagofila tende a preferir regiões um pouco mais frias e Bionfalaria stramínea tende a preferir regiões um pouco mais quentes, né? Mas, de maneira geral, todas as três, elas são muito parecidas, são caramujos bem pequenininhos, né? Tem a concha dessa forma aqui, e a diferença básica está relacionada com o tipo de concha, o formato, né? Esses giros que essas conchas têm, só que diferencia mais essas espécies, tá? A gente não vai falar aqui sobre isso. Então, em toda essa região, mas também, ó, a gente pode observar aqui na região amazônica, né? No centro-oeste, a gente também tem uma boa dispersão de Bionfalaria stramínea, que é um pouco mais tolerante, digamos assim, a esses ambientes mais quentes, né? Até regiões do Tocantins também a gente tem a distribuição desse caramujo. E se tem o caramujo, provavelmente a chance é que ocorra também a esquistossomose, tá? Com relação à patogenia da doença, ou seja, a forma com que a esquistossomose acontece no ser humano, isso é muito variável, tá? Primeiro, isso depende da carga parasitária. Se é um ambiente que está muito contaminado, com um monte de cercária e várias delas conseguem penetrar, isso vai levar a um monte de adultos que vai levar, por exemplo, a um quadro de anemia profunda, né? Para vocês terem uma ideia, ó, cada fêmea, cada parasito ingere ou necessita de 2,5 miligramas de ferro e mais 1/5 de glicose. Então, o que eles precisam para se manterem ali dentro, acaba levando a lise de hemácias, né, e a um esgotamento das condições, né, do indivíduo. Então, por isso que isso leva a um enfraquecimento, né, progressivo e que acaba prejudicando, sobretudo, a força de trabalho, tá? Também depende da cepa do parasito, obviamente, né? Algumas cepas, em algumas regiões, a doença acontece de uma forma mais grave, tá? Do estado nutricional e idade do paciente, isso daqui é triste, porque os indivíduos que são mais acometidos são quem? Pessoas mais pobres. E se a gravidade da doença depende do estado nutricional e idade, crianças que vivem em locais mais pobres, normalmente têm uma maior suscetibilidade, infelizmente, a esses quadros de esquistossomose, tá? Além de que, nesses locais, normalmente os pacientes eles têm uma resposta imune um pouco pior, né? Por condições socioeconômicas diversas, então isso acaba levando a um problema bastante importante nessas regiões pobres, tá? E é óbvio, a gente também tem que pensar de duas formas, né? Primeiro, pensando na patogenia da cercária e dos esquistossomos. Primeiro, a cercária, quando ela penetra na pele, vai causar dermatite, coceira terrível, inflamação, um monte de carocinho vermelho, tá?
mais ou menos igual a isso daqui, ó. Ela vai penetrar e vai causar uma inflamação terrível ali no local da penetração. Um outro ponto é esses esquistossômulos, uma vez que eles estão presentes, né, que eles perdem a cauda, dão origem ao parasito jovem, eles vão migrar. E migrando, eles podem causar lesões nos pulmões e no fígado, além, né, de aumento de linfonodos de forma generalizada. Então, esse esquistossômulo ele vai migrar até ele achar o local dele lá nas veias mesentéricas. A partir daí, uma vez que esse esquistossômulo chega no fígado e se torna maduro, daí ele vai migrar para a veia mesentérica, certo? E aí é lá que o negócio realmente pega. Por quê? Aqui, nesse intestino, sobretudo nessa última porção aqui, ó, tá? No seco e no cólon, a gente tem a presença, né, do parasito aqui nessa região, nesses vasos, né? Na verdade, nos vasos menos calibrosos, que estão aqui em contato íntimo com o intestino, e a formação, né, a migração desses ovos através do intestino vai levar a um problema de inflamação do intestino, tá? Além disso, isso pode e vai levar a um granuloma no fígado, certo? O que é um granuloma? Um ovo, por exemplo, pode, ou simplesmente um adulto, uma vez lá no fígado, isso vai estimular uma resposta imune, e essa resposta imune vai levar ao crescimento desordenado de células ali. Além disso, o que acontece com muita frequência é, além da formação do granuloma no intestino e no fígado, vai haver, né, pelo fato do parasito estar aqui dentro desses vasos, uma importante esplenomegalia, em função do que a gente tem de hipertensão, né, de consumo tanto de sangue quanto de várias proteínas plasmáticas, né, e isso faz com que haja uma hipertensão portal. O resultado final de todas essas lesões, onde há uma congestão do fígado, do baço, né? Uma necessidade de maior produção celular através do baço, isso vai fazer com que haja um processo chamado popularmente de ascite. O que é ascite? É esse tipo de quadro aqui, ó. Então aqui eu tenho duas coisas importantes acontecendo ao mesmo tempo nesse hospedeiro. Primeiro, vai ter uma hepato e esplenomegalia, né? Então, pelo fato do parasito obstruir veias próximo ao mesentério ali, isso vai causar uma congestão terrível nos órgãos que drenam esse intestino, e a partir daí a gente tem um aumento dos órgãos propriamente ditos. Mas, além disso, o que causa esse barrigão grande é a hipertensão, juntamente com a alimentação do parasito de sangue, né, que nele tem hemácias e proteínas plasmáticas que mantêm pressão osmótica, né, o que vai acontecer? Uma vez que a gente tem essa pressão aumentada e, ao mesmo tempo, o parasito retirando esses compostos que seguram água dentro do sangue, esse sangue ele começa a extravasar para dentro da cavidade abdominal, que é o que a gente chama de ascite, tá? Por isso que o quadro clínico, esse tipo de quadro clínico é chamado como barriga d'água. Por quê? Porque aqui dentro, se eu pegar além, obviamente, né, do aumento de baço e fígado, a gente também tem uma grande quantidade de água sendo acumulada aqui em função desses granulomas todos, tá? Então, frequentemente, ó, se vocês olharem isso aqui, ó, todos esses três indivíduos têm uma coisa em comum. O que eles têm em comum? Além da barriga, né? Além da ascite, da barriga d'água. Os três são crianças. E também estão em desnutrição, né? Olhando pelo aspecto da casa, por exemplo, dessa menina aqui, provavelmente uma casa com uma condição socioeconômica mais baixa, né? Os indivíduos estão muito magros. Por quê? Porque esse problema todo leva a um emagrecimento progressivo, né? Além disso, podem ter problemas cardiopulmonares,
esses problemas no pulmão podem levar, por exemplo, a pneumonias verminóticas, que podem levar a dificuldade tanto de respiração quanto da circulação no pulmão. Daqui a pouco a gente fala disso, tá, Rosângela? Aguenta só um pouquinho. Além disso, lesões renais, por exemplo, lesões neurológicas também podem ser observadas, tá? Então, esses são os casos crônicos. Normalmente, isso demora bastante tempo para acontecer, e quando, por exemplo, uma pessoa dessa vem a óbito, ou que a gente pega uma amostra de fígado, né, a gente observa uma fibrose bastante intensa dentro do fígado, né, que é onde o parasito migra e se torna adulto. Então, essa fibrose, se a gente olhar esse aspecto desse fígado, né, ele está muito diferente de um fígado normal. Então, isso atrapalha o metabolismo, isso faz com que o fígado aumente de tamanho na tentativa de tentar restabelecer esse processo, né, e, consequentemente, combater o parasito, tá? Então, essa é a principal questão relacionada à patogenia, né, de xistossoma que causa esquistossomose, tá? Com relação à imunidade, daqui a pouco a gente fala do tratamento. Rosângela, se eu não te responder, você me grita aí de novo, tá? Com relação à imunidade protetora, é relatado que existem evidências de resposta adquirida, assim como o diagnóstico pode ser feito pela pesquisa, por exemplo, de anticorpos no sangue do indivíduo, tá? Só que a resposta imune, ela acaba tendo uma eficácia parcial nas formas iniciais das reinfecções. O que significa isso? Quer dizer que uma vez que eu tive esquistossomose, eu tive contato com antígenos daquele parasito, eu consigo desenvolver anticorpos, tá? Só que eu não consigo agir contra aqueles adultos que já foram formados. Quando acontece uma nova infecção, que uma nova cercária penetra na pele, aí sim a gente pode desenvolver algum tipo de problema, desenvolver algum tipo de imunidade baseado nesses indivíduos jovens, tá? Mas aqueles adultos que já foram formados, dificilmente eles vão ser mortos por causa disso, tá? Até porque esses parasitos, eles são muito mala, eles conseguem fazer pequenas mutações e adquirir antígenos semelhantes ao do hospedeiro. O que isso significa em termos práticos? Eles conseguem evadir a resposta imune. Então, ele imita como se ele fosse uma partezinha lá do ser humano que ele está parasitando. Então, em função disso, né, ele vai perdendo essa superfície externa, isso faz com que esse parasito não consiga ser detectado e morto pelo sistema imune. Tá? Então, é difícil combater aquele indivíduo que já está formado, mas no caso de nova infecção, esse indivíduo ele pode combater bem essas fases jovens. Tá? Com relação ao diagnóstico, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, esse parasito, em que fase da doença a gente está? Eu consigo fazer um diagnóstico clínico, certo? Quando a gente vai trabalhar com o diagnóstico, né, ou quando eu recebo, por exemplo, uma amostra para o diagnóstico lá no laboratório, ou pelo menos que eu vá mandar, eu preciso conhecer o histórico do paciente, né? Então, por exemplo, se eu sei que é uma pessoa que mora nessas regiões que são consideradas endêmicas, né, com baixa ou alta endemicidade, mas são consideradas endêmicas, eu preciso levar em consideração ou suspeitar fortemente, né, de algum desses sinais que a gente falou, eu posso suspeitar que seja uma infecção por xistossoma, tá? Mas para isso é necessário fazer uma anamnese muito bem detalhada, né, e conhecer muito bem o hábito de vida dessa pessoa. Que se é uma pessoa que não frequenta, por exemplo, açudes, nem nada disso, a chance disso ser esquistossomose pode ser repensada, tá? Além disso, é óbvio o local, né, o diagnóstico epidemiológico, como a gente falou, né? No Amazonas, aqui, por exemplo, uma pessoa tem lá um monte de coceira na pele depois de entrar num rio, ela não vai suspeitar de esquistossomose, porque em condições normais não é uma área endêmica, tá? Além do diagnóstico clínico e epidemiológico, a gente pode lançar mão de algumas questões ou de alguns diagnósticos laboratoriais. Primeiro,
pesquisa de ovos de xistossoma nas fezes, se é xistossoma Manzoni, ou de xistossoma na urina, quando é o caso de xistossoma japônico ou qualquer um daqueles outros que tem predileção por veias próximos à bexiga, tá? A gente vai falar desses dois métodos na semana que vem. Acho que de sedimentação espontânea a gente já falou, né? A gente vai falar sobre o método de tamização, ou CATU-CATS, que ele é bem utilizado para diagnóstico de ovos de trematódios e cestódios nas fezes de humanos, tá? Então, se algum de vocês for parar lá num laboratório, né, de parasitologia clínica, provavelmente vocês vão fazer esses dois testes aí com bastante frequência, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ter uma aula específica para esses testes de fezes, para os nematódios e para os eumintos, né, de maneira geral, que a gente não falou de nenhum teste aí, tá? Pode ser feito também de sedimentação espontânea, né, porque os ovos de trematóides, eles são pesados, eles acabam descendo também, tá? Além desse teste, né, um detalhe, se eu estou pensando em fazer exame de fezes para xistossoma, eu tenho que lembrar que esses ovos são eliminados de forma intercalada, tá? Então é recomendável fazer pelo menos 3 amostras em dias alternados para aumentar a possibilidade de detecção de ovos nessas fezes, tá? Porque pode acontecer se você fizer uma única amostra, pode acontecer cair no risco de dar um falso negativo. Por quê? Não porque não tinha um ovo naquela amostra, mas você não pôde detectar porque o parasito está nessa fase aí intermediária, né, entre uma oviposição e outra, por exemplo, tá? Pode ser feito também exame ultrassonográfico. No exame ultrassonográfico, a gente consegue perceber alterações hepáticas, alterações na região do fígado, do mesentério, né? Através de ultrassonografia, a gente consegue detectar um aumento no tamanho do fígado e do baço, que são sinais sugestivos, né, de esquistossomose, além de que um aumento, né, no armazenamento de água também dentro da cavidade abdominal, tá? Além disso, pode ser feito biópsia retal. Então, vai lá e tira um pedacinho da mucosa do reto, a gente consegue observar a presença desses ovos, né, que estão frequentemente presentes tanto no reto quanto no seco, né, na porção final lá do intestino grosso. Biópsia hepática também é sugerida, mas em muitos casos não é feita, é muito invasiva, né, e a gente tem outros métodos que podem fazer isso de forma muito mais eficaz, tá? Como, por exemplo, o método de ELISA, que é um método imunoenzimático, né? Aqui essa imagem, né, ela representa o ELISA sanduíche, que a gente chama, né, para a detecção de anticorpos contra o xistossoma que é produzido pelo indivíduo, tá? Então, também dá para fazer teste sorológico, coleta lá uma amostrinha de sangue, você consegue diagnosticar bem. Isso normalmente é mais feito nas regiões endêmicas, tá? Além disso, pode ser feito também PCR. Eu sempre coloco o PCR aqui, mas o PCR eu coloco ele sempre com um asterisco, entre aspas, porque apesar dele poder ser utilizado para quase tudo, né, ele acaba não sendo o mais utilizado, por isso que ele é o último citado ali, né, porque a gente tem testes mais baratos e mais eficazes para o diagnóstico disso. É como se eu usar um PCR, por exemplo, para diagnosticar um bicho desse, é como se eu usasse direto logo uma bazuca, ao invés de tentar matar uma barata com chinelo, é mais ou menos desse tipo, né? Então, é uma técnica muito bem desenvolvida, tem uma sensibilidade, uma especificidade bastante alta, mas, ao mesmo tempo, eu preciso pensar que é uma técnica muito cara e que ela não está disponível, né, em ampla escala, assim como está o ELISA, por exemplo, ou um exame de fezes, tá? Então, eu preciso... tem muita gente que, é PCR para tudo. Não, preciso pensar um pouco, né? Tem dinheiro e tem disponibilidade onde eu estou? Beleza, mas se eu for pensar que é uma região pobre, que é uma pessoa que não tem condição financeira para arcar com isso, talvez não seja o melhor teste, tá? E ELISA e
E os testes de fezes normalmente são muito mais eficazes, né, e mais baratos, tá? Aqui eu trouxe alguns outros testes imunológicos, né, que também podem ser utilizados, como, por exemplo, a intradermorreação, que é como se fosse, não sei se vocês já fizeram, aqueles testes de alergia que a gente faz em médicos alergistas, né, que faz um buraquinho na pele, pinga lá um antígeno, né, e aí ver se der reação é porque você tem anticorpos, você tem alergia àquele negócio, né. Aqui é mais ou menos o mesmo jeito. Então eu ponho lá uma gotinha do antígeno de xistossoma, faço um furinho na pele, se reagir, se der uma inflamação no local, é porque você está, né, positivo. Tem também fixação de complemento, são vários os testes, né? Normalmente ELISA, como eu falei lá atrás, é o mais utilizado, porque ele é um dos mais eficazes e fornecem dados mais confiáveis, tá? Nos métodos imunológicos, eu preciso sempre me certificar da ausência ou de uma menor possibilidade do desenvolvimento, tanto de falsos positivos, quanto de falsos negativos, tá? Então, sempre é importante eu associar isso com distribuição, porque às vezes pode ter algum outro lugar, tá? Cachorrada, que cachorrada? Não entendi. Ah, você escutou? Foi meus cachorros latindo aqui, foi? Foi minha pincher, que ela é virada no satanás, aí ela briga com qualquer um que chegar perto dela. Quando ela não quer, minha filha, não tem quem chegue. Aí, de vez em quando isso acontece durante a aula, né? A gente releva, tá? Desculpa aí a falta de educação desses cachorros. Bom, daqui a pouco eu boto eles aqui para vocês darem, pra vocês falarem um oi para eles aí, tá? Eles sempre estão aqui por perto, rodeando, querendo subir no colo. Onde é que eu estava mesmo? Assim, na questão epidemiológica, né? Passado então essa parte do diagnóstico, uma coisa que vale a gente ressaltar é que esquistossomose ela é muito frequente com altíssimas prevalências na África. E acredita-se, né, que acredita-se não. O histórico, né, é de que a gente tenha importado xistossoma quando importamos escravos da África. Então isso chegou junto com a escravidão, né, e se mantém por aqui até hoje, tá? No caso de xistossoma japônico, que vem lá da Ásia, aí isso veio através de imigrantes asiáticos que trouxeram nos seus navios a presença de caramujos, né, e trouxeram também o próprio agente e acabou distribuindo isso em todo o Brasil. Tá? Em todo não, mas em boa parte do Brasil. Tá? Então, normalmente esse caso epidemiológico ele está diretamente relacionado com essa escravidão, né? Porque é um agente que historicamente ele é africano, é de origem africana. Tá? Além disso, né, como a gente já falou, e eu coloquei aqui, né, fatores ligados à expansão da esquistossomose. Então, hábitats aquático, altas temperaturas e luminosidade, criadouros de caramujos suscetíveis e contaminação dos criadores com dejetos humanos. Então, preciso ter tudo isso somado para que a gente tenha a doença se perpetuando em um determinado local, tá? Além disso, eu também preciso pensar que as fezes humanas são o principal ponto nisso daí, certo? Então, se eu não tenho fezes humanas, ou seja, se eu tenho um bom tratamento de esgoto, se eu não tenho esgoto sendo lançado nessas coleções de águas, isso diminui consideravelmente a possibilidade de desenvolvimento e manutenção dessa doença, tá? Além disso, questões relacionadas à chuva, né? Os caramujos é importante, mesmo num caso onde haja uma redução de pluviosidade, eles conseguem se manter ali mesmo com baixas quantidades de água, né? É chamado de anidrobiose, então eles conseguem passar um certo tempo ali no sufoco, mas conseguem, né? E estão relacionados então com essas condições socioeconômicas, com migrações, com atividades recreativas, né? Pessoas que, por exemplo, moram nas regiões endêmicas e gostam de passar uns dias
em algum lugar no meio do mato, aqui em Goiás ou lá em Tocantins, né, vai passear no Gelapão, e aí está lá no meio do mato, faz um cocô próximo a uma coleção de água. Então, isso são questões que ajudam, né, a dispersar isso. Primeiro, era localizado na África, já chegou até o Brasil, em especial naquela região litorânea. A gente já viu que a distribuição já começa a ganhar outras partes que não essa região próxima ao litoral, e a chance é, caso a gente não tenha essas melhorias de condições higiênicas e sanitárias, isso pode fazer com que haja uma dispersão ainda maior, né? Então, por exemplo, Goiás, que não é uma área endêmica, aqui a gente tem uma chance menor porque a gente dificilmente tem coleções de água importante para a manutenção desses caramujos, né? Mas em outras regiões, Mato Grosso do Sul, isso pode se tornar, de certa forma, endêmica, né? Se essa transmissão, essa dispersão continuar, tá? E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração do ponto de vista epidemiológico é que o homem, ele é o principal transmissor que mantém isso dentro de um determinado ambiente, tá? Só que a gente precisa pensar que os animais talvez participem disso, mas até hoje o ser humano é o único de importância epidemiológica, tá? Não existe lá relatos, por exemplo, de animais aqui, ó, que são suscetíveis, que já foram infectados, como por exemplo cães, bovinos, etc. Mas do ponto de vista epidemiológico, ainda não é confirmada a presença desses outros animais, dos animais, né, de maneira geral, na transmissão de xistossoma, tá? Então, sugere-se, alguns autores já estudam isso e tudo mais, mas ainda não é um consenso. Então, a gente precisa pensar que para a manutenção disso no ambiente não tem conversa, é o ser humano que é importante, tá? Então, o principal problema é justamente contaminação ambiental com esgoto, né, oriundo com fezes humanas, tá? E da mesma forma que a gente tem lá para facíola, aqui também não há vacina, tá? Já foram testados vários antígenos para se tornarem vacina, nenhum funcionou direito, né? Funciona até lá no laboratório, mas depois, quando vai ver, a proteção chega a menos de 40%, então não compensa. Justamente pelo fato desses indivíduos desenvolverem, né, essas mudanças na composição externa do corpo do parasita, o que pode favorecer uma evasão, né, do sistema imunológico, e a partir daí esse parasita continua sobrevivendo ali, tá? Ainda continuam tentando, mas eu vejo que é muito distante o encontro de algum pedacinho do parasito que possa servir como antígeno que vai aumentar a eficácia para 80%, 90%. Do meu ponto de vista, pelo que eu sei até hoje, eu acho muito difícil o desenvolvimento de uma vacina para euminto, tá? E por fim, pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Já vou te responder, viu, Rosângela? É agora. Não? Bom, tratamento. Primeiramente, eu preciso diagnosticar quem é portador. Se eu penso em prevenir e controlar a esquistossomose, a gente tem que pensar sempre que, primeiro, eu preciso diagnosticar aqueles que são portadores, as pessoas doentes. É importantíssimo fazer inquérito epidemiológico nas áreas que são endêmicas para esse parasito. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Manter dados epidemiológicos atualizados. A partir daí, eu consigo controlar naqueles que são portadores. Lembrando que a maioria, né, é assintomática, porque é uma doença que demora para se manifestar, porque é muito crônica, né? O tratamento pode ser feito com praziquantel, que é a droga de escolha, segundo o Ministério da Saúde, 40 miligramas em dose única. Normalmente, esse tratamento é eficaz. Eficaz no paciente que ainda não tem nenhum agravamento do quadro, como a gente viu naquelas crianças lá atrás. E aí, Rosângela, o que se faz na tentativa de tratar aquilo tem que ser uma ação conjunta de tratamento com praziquantel, só que aí tem que tomar bastante cuidado nesse tipo de paciente, porque
a morte de vários parasitas ali no sangue, isso pode levar a um choque anafilático da pessoa. Então, acompanhar isso, né, e caso seja melhor, naqueles casos específicos, que isso seja feito num hospital com assistência médica, tá? Porque pode ser que eu dou praziquantel lá, o bicho morre dentro da veia, vai dar um efeito alérgico importante, isso pode levar a pessoa até a óbito, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, dependendo da quantidade de líquido que eu tenho dentro da cavidade abdominal, talvez ou fazer uma drenagem, certo? Ou fornecimento, ou pode ser feito as duas coisas, fornecimento de diuréticos para essa pessoa, para a eliminação de maior quantidade de líquido, para tentar diminuir a pressão dentro dos vasos e, consequentemente, melhorar, né, ou diminuir essa concentração de água dentro da cavidade abdominal, tá? Então, se tem muita água, num primeiro momento, isso pode ser drenado, mas ao mesmo tempo a pessoa precisa receber tratamento com diuréticos na tentativa de eliminar essa água que está sobrando ali dentro, tá? Então, normalmente essa ação. Agora, e se tem um outro fator? Se eu dou uma observada no fígado e no baço e eles estão muito comprometidos, talvez pensar também numa esplenectomia e numa como é que é? Eita, me fugiu. Uma retirada de um pedaço do fígado, tá? Ixi, me fugiu a palavra, tá? Mas a retirada de um pedaço do fígado ou do baço inteiro, caso eles já estejam muito comprometidos, tá? Não biópsia tem um nome para baço é esplenectomia. Agora, para fígado é hepatectomia? Não, não é isso. Enfim, me fugiu o nome aqui da cabeça, tá? Mas uma retirada do fígado também pode ser indicado, sobretudo se o fígado já está muito comprometido, tá? Respondi sua pergunta, Rosângela? Beleza. E aí, quando a gente pensa também, né, nós, profissionais de saúde, nós temos que agir muito bem em equipes multidisciplinares, em ações de educação em saúde. Isso é um ponto fundamental, né? E até o fato de vocês estarem aqui nessa aula hoje, isso é uma ação de educação em saúde, né? Eu espero que pelo menos um pouco de tudo que a gente falou aqui hoje, vocês levem, saibam, por exemplo, como se adquire esquistossomose e como a pessoa pode prevenir, por exemplo, isso. E se vocês forem disseminadores disso daqui para frente, né? Daqui a pouco vocês estão se formando, estão agindo lá no mercado de trabalho, então sejam disseminadores dessas educações todas em saúde, né? A gente sabe que em muitos lugares, por mais que haja educação, falta muito saneamento ambiental, né? Mas se a gente tem um saneamento falho e uma educação também falha, isso tudo converge para altos casos dessa doença, tá? Então, a gente não tem muito, né? Isso depende muito de condições políticas, principalmente o saneamento ambiental, mas a questão de estratégias, né, e ação em saúde, isso depende muito de nós profissionais da saúde, né? Médicos veterinários, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, né? Todos esses que estão incluídos nesses programas de saúde da família precisam conhecer e saber controlar isso, né?